Muito bom dia a todos. Hoje nós vamos falar dessa notícia que repercutiu bastante na Folha de São Paulo. O governo negou 3 vezes a oferta da Pfizer e perdeu ao menos 3 milhões de doses de vacina. Muito já foi falado a esse respeito, então vou dar aqui as minhas impressões, que eu acho relevante ao debate desta relação estranha, para não dizer outra coisa, entre Bolsonaro e pandemia. Todos sabem que desde 2020, no início de 2020 até agora, Bolsonaro fez inúmeras declarações, a meu ver, intragáveis, tropeçou muito, errou muito, demonstrou sua tendência negacionista. De fato, ele está pressionado por muitas vozes, Congresso Nacional, generais, o próprio grupo dele ideológico, que tem essa tendência mais voltada ao conspiracionismo. Então, tudo isso pesou bastante em decisões pouco acertadas do governo federal, e é isso que eu pretendo demonstrar. Na verdade, eu não, né, mas a própria matéria já deflagra esses elementos tão importantes do contexto, né, de que, por certo, poderíamos ter tido vacinação bem antes desse montante de casos que temos atualmente. Porque a ideia sempre foi essa, né? Desde o início da pandemia, no mundo inteiro, que começou. Gente, eu espero que vocês ainda lembrem desse dado tão importante, que nós tivemos a condição de observar em outros países o quanto o sistema de saúde foi sobrecarregado e quantas vidas foram perdidas ali. E que o ideal, de fato, seria ter as medidas necessárias de distanciamento social para minimizar, ou, na linguagem da época, achatar a curva. Sempre foi essa a temática. Nós vimos isso na Itália, nós vimos isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários outros países. Tá? E o Brasil, mesmo diante dos fatos que estavam lá deflagrados, o número de pessoas que morreram em outros lugares, aqui no Brasil permaneceu essa politização da pandemia e a narrativa querendo se sobressair aos dados factuais. Que é algo que eu sempre disse aqui que é imperdoável. Tá? E quem mais fez narrativa da pandemia, evidentemente, foi o governo federal, foi o Ministério da Saúde. Primeiro porque vocês se lembram que nós já tivemos vários ministros da saúde. Tem gente que gosta de esquecer desses detalhes tão fundamentais. Eu já falei tanto sobre isso aqui, né? Em podcast tem aí, tem vídeo. A gente já teve o ministro Mandetta, o Nelson Teich, até chegar aí ao Pazuello, que fez uma cagada tremenda. Né? Então, assim, não é novidade que o governo Bolsonaro negligenciou sua ação referente à pandemia e começou a criar narrativas que tendem mais à politicagem do que à resolução efetiva do problema. Né? Eu sempre repito aqui, o Bolsonaro não é o faxineiro do Poder Executivo, ele é o presidente. Se ele não é responsável por isso, então quem é, meu Deus do céu? Fica a pergunta aí, né? Ah, mas o STF tirou os direitos do Bolsonaro de lidar com a pandemia. Mentira. Vocês sabem que isso é mentira. Pelo amor de Deus. Né? De novo, aqui a gente vai ver nessa reportagem que o Bolsonaro podia negociar as vacinas e impedir que muitas pessoas que já faleceram tivessem vindo a óbito. Né? Porque se tivesse sido vacinado. Né? Então, vou falar de tudo isso aqui referente à matéria e aí a gente vai discutir mais sobre isso. O governo brasileiro, vamos ver o título primeiro. O governo negou 3 vezes a oferta da Pfizer e perdeu ao menos 3 milhões de doses de vacina. O governo brasileiro rejeitou no ano passado 3 ofertas da farmacêutica Pfizer, deixando de obter ao menos 3 milhões de doses em meio à escassez de vacina contra o Covid-19. E aí, claro, quando você fala de 3 milhões de doses, você está falando de um número enorme de pessoas. Bom, você pode considerar que, no caso da Pfizer, a questão técnica que eu não vou abordar, mas me parece que são 2 doses também. Se não for, alguém me corrige aí. De qualquer forma, seriam milhões de pessoas que estariam aí minimamente imunizadas ao vírus, tá? Até para passar para outros. Então, a gente sabe que a pandemia tem aspecto geométrico, tem aspecto exponencial. Tem gente que até hoje não entendeu isso ainda, cara. Né? Então você fala, não, a vacina vai fazer mal, então deixa o vírus matar, é isso que você quer? Né? Não faz sentido algum. Bom, o volume que era previsto até fevereiro é equivalente a cerca de 20% das doses já distribuídas no país até agora. O anúncio feito pelo Ministério da Saúde nesta última semana, de que pretende comprar doses da vacina da empresa norte-americana, ocorreu quase 7 meses após a primeira oferta apresentada, que previa que as primeiras entregas fossem feitas ainda em dezembro de 2020. Para quem acompanha o meu canal, eu tinha feito vários vídeos a respeito da pandemia, no início ali, onde eu cheguei à conclusão, assim, básica, que a maioria das pessoas hoje que tenha um mínimo de sensatez, vão dizer, olha, a gente não pode, de forma alguma, seguir uma ética utilitarista para esse caso. Infelizmente, porém, o que o governo federal tem demonstrado é que a ética deles é utilitarista. Não só eles, mas também de muitos empresários aí que se dizem a favor do livre mercado e efetivamente envergonham aqueles que são liberais em economia. Porque achar que você pode mandar as pessoas trabalhar como se nada tivesse acontecendo, vamos esquecer que existe o vírus, né?
Vamos dizer que isso é uma gripezinha e vamos deixar todo mundo trabalhar. Bom, detalhe aqui, eu reconheço o problema relativo ao isolamento total. Uma coisa é o distanciamento, outra coisa é o isolamento. Essas questões, elas são pontuais de região para região, de local para local, de número de casos em cada um desses estados e cidades. Tudo isso tem uma relevância contextual que não pode ser negado. Não é você, vamos fechar tudo, pronto e acabou. Tem que ter estratégia, tem que ter inteligência. Essa sempre foi a métrica, desde o início, da maioria das pessoas. Né? Vamos fazer um processo que tenha um mínimo de estratégia e inteligência aqui para que a gente minimize o problema da economia e minimize o problema da pandemia. E aí, continuando, ele diz aqui, ó, duas das propostas feitas antes da que o governo diz ter aceito agora, o contrato ainda não foi assinado. Previam vacina já em dezembro, quando o imunizante passou a ser aplicado em países como Reino Unido e Estados Unidos. A terceira previa as vacinas em janeiro. Agora, membros do Ministério tentam negociar com a empresa entregas a partir de maio. Então, o mínimo que o Bolsonaro poderia fazer diante desses dados aqui é a meia-culpa. É dizer, olha, a gente errou e vamos tentar fazer o melhor possível a partir de agora. Mas ele não consegue fazer isso. Ele não tem a condição de admitir um erro. Porque eles estão apegados numa narrativa e eles precisam proteger o eleitorado dele para 2022. Toda a preocupação do cara é em relação a 2022. Então, você imagina, é fazer meia-culpa agora, admitir o erro e admitir que eu fui culpado pelas mortes das pessoas e tal. Bom, a questão é a admissão do erro de acordo com o nível da culpa. Né? É claro que o cara não vai admitir que eu sou genocida, né? Como fazem aí os seus inimigos políticos a respeito dele. Mas ele sim, pelo menos ele admitir, bom, eu poderia ter negociado, não fiz, foi um equívoco do nosso governo, mas isso realmente não dá para esperar do Bolsonaro. Seria demais esperar isso dele. Né? E aí continua a notícia aqui. A Pfizer não foi a única a ter propostas rejeitadas pelo governo federal. Documentos mostram que outros laboratórios também tiveram ofertas que previam entregas mais cedo ignoradas, a exemplo do Instituto Butantan, que hoje é responsável por pelo menos 78% das vacinas já distribuídas no país contra o Covid. Além disso, embora o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, tenha afirmado recentemente que encontrou dificuldades em negociações com o consórcio COVAX Facility da Organização Mundial de Saúde, pessoas ligadas às conversas apontam que foi da pasta a decisão de adquirir doses para até 10% da população por meio da iniciativa. Hoje, além da Coronavac, o Brasil aplica a vacina Oxford e AstraZeneca, cuja entrega tem enfrentado atrasos. E nessa semana, diante do agravamento da crise e do aumento da pressão de governadores, o Ministério da Saúde anunciou que prepara contratos com Pfizer, Moderna, Janssen, para obter 151 milhões de doses entre maio e dezembro de 2021. O contrato com a Pfizer deve ser assinado nos próximos dias, depois que o presidente Jair Bolsonaro sancionar projeto de lei aprovado pelo Congresso que cria, olha só isso aqui, um ambiente jurídico mais favorável para que as cláusulas exigidas pela farmacêutica sejam atendidas, como a que isenta a empresa de responsabilidade por eventos adversos, ou eventuais eventos adversos. O que aconteceu aqui é que este ponto, exatamente este, foi o que travou as negociações. A preocupação do governo federal é que as vacinas fizessem mais mal do que o vírus, né? Por causa dessa cláusula aqui. Embora tenham feito reuniões anteriores com representantes do governo, a farmacêutica fez a primeira oferta em 14 de agosto de 2020. Olha isso, gente. Segundo informações obtidas pela Folha de São Paulo, a proposta previa 500 mil doses ainda em dezembro de 2020, totalizando 70 milhões até junho deste ano. A Pfizer aumentou depois a oferta inicial, 4 dias depois, né? Elevando para 1,5 milhão o número de doses ainda em 2020, com possibilidade de mais 1,5 milhão até fevereiro de 2021 e o restante nos meses seguintes. Considere isso, meu caro amigo, você que está me ouvindo aqui. Existe uma escassez das vacinas, dada a demanda a esses pedidos. Uma enorme demanda, o mundo inteiro passando pela pandemia. Se o seu país tem a oportunidade de comprar essas vacinas antes de outros países, para imunizar o seu povo, essa é obrigação do governo federal fazer. Obrigação. Então, não houve só uma proposta, duas, foram 3, no que se refere a Pfizer, ainda tem o da Coronavac que a gente vai ver. E aí ele diz aqui, levando para 1,5 milhão, número de doses, 2020, com possibilidade de 1,5 milhão até fevereiro de 2021, e o restante nos meses seguintes. Sem a aprovação do governo, uma nova proposta foi apresentada em 11 de novembro. Com o passar do tempo, governos de outros países, foram tomando o lugar do Brasil. É uma demanda que existe. E as primeiras doses ficaram
ficariam, né, para janeiro e fevereiro, 2 milhões de unidades. E dessa vez o contrato ficou em vias de ser assinado, segundo pessoas envolvidas nas negociações. Em 7 de dezembro, o governador de São Paulo, lá, o João Dória, que não é flor que se cheire, deixo claro que não estou aqui dando aval a governos estaduais, porque existe também o tal do Covidão, não esqueçamos aqui. Não é só o problema do governo federal. Inclusive, o voto ao Bolsonaro foi justamente por conta da corrupção no Brasil. E você acha que a corrupção simplesmente deu um estalo e ela acabou porque o Bolsonaro é mau? É claro que não, é claro que não. Então uma coisa é o problema relativo ao presidente da República, outra coisa é o problema relativo à corrupção que existe no Congresso Nacional, a corrupção que existe entre os magistrados, né, no Poder Judiciário, e a corrupção, claro, que existe aí no Poder Executivo. Infelizmente, o Bolsonaro não é o único vilão que existe no país. Né? Este é um dado infeliz, né? É uma má notícia que eu tenho para te dar, para você que se esqueceu deste pequeno detalhe. Tá? E tem gente ainda colocando a esperança no Lula, velho, no Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele cara que tinha sido condenado e que teve esta condenação anulada numa jogada. Né? Isso aí não é justiça, né? É uma jogada. Uma jogada dos parciais do STF. Mas continuando aqui falando deste caso, que é a temática do vídeo. Em 7 de dezembro, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou o plano para iniciar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro, com as doses do Coronavac envasadas pelo Instituto Butantan, ligado ao Estado. O Bolsonaro, então, ensaiou reação na tentativa de contrapor o adversário político. Dias depois, o Ministério da Saúde chegou a anunciar um memorando de intenção para obter doses da Pfizer, mas a assinatura do contrato foi brecada pelo governo por causa das cláusulas contratuais envolvidas na negociação. A partir daí, pressionado por não ter fechado o acordo, o governo passou a fazer críticas públicas à empresa. Em 23 de janeiro, o Ministério divulgou carta em que afirma que um eventual acordo causaria frustração aos brasileiros. Eu me lembro aqui também, quero relatar isso para vocês para deixar claro o contexto. O Bolsonaro, de fato, achava que a pandemia estava se minimizando por conta, né, dos seus ideólogos de plantão, que tivessem com esse tipo de narrativa. Então o problema do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro é seguir essas narrativas que não têm vínculo com a realidade, simplesmente isso, não tem vínculo com a realidade. E a realidade, enfim, se tornou imperiosa ao sujeito. E aí, demonstrando todos os tropeços e erros das falas dele, das atitudes dele, das negociações do Ministério de Saúde e dos ministros que ele colocou lá. Tantos e tantos e tantos equívocos, simplesmente porque os fatos se tornaram imperiosos. Vai fazer o quê? Né? Bom, em 23 de janeiro, o Ministério divulgou carta em afirmação que os brasileiros ficariam frustrados e tal, por envolver apenas 2 milhões de doses na entrega inicial. Certo? É muito pouco, segundo a frustração dos brasileiros. E a pessoa que poderia se salvar por conta dessas vacinas, que já morreu e poderia ter sido salva? E aí, não conta? Né? Daí o problema do utilitarismo, cara, que eu estava falando. A gente tem que entender que o caso da pandemia é um problema já econômico por conta própria. Quer dizer, economia é gerir, economia é gerenciar. Isso que a criatura nunca entendeu. Né? Economia não é só abrir o mercado, né, e deixar as pessoas trabalharem. Economia tem a ver com gerenciar problemas factuais. A pandemia ela não vai sumir com o estalar de dedos. Se ela existe, é um problema real, tem que se lidar com o problema real. E com as novas condições que ele apresenta. Isso é gerir, isso já é fazer economia. E esse cara nunca entendeu esse dado tão simples. Nunca. Né? E aí ele polarizou o falso dilema entre economia e pandemia. Economia já é lidar com a própria pandemia. Pelo amor de Deus. Bom, naquela mesma semana, no entanto, a pasta comemorava ter importado números semelhantes de doses do imunizante, da Oxford, da AstraZeneca, por meio da Fiocruz. Em 15 de fevereiro, a Pfizer fez nova oferta ao governo, a que está em vigor, né, de 100 milhões de doses, 30 milhões a mais que a primeira oferta, mas com início apenas em junho. Junho. Prazo que o Ministério agora tenta adiantar para maio. Tomara que consiga. Tomara que consiga. Pessoas que participam das tratativas viram a decisão de anunciar intenção de compra antes mesmo de Bolsonaro sancionar o projeto de lei aprovado pelo Legislativo como uma nova reação à Dória, que externou interesse em negociar com a Pfizer e a agência. Então, continua aí, Dória, fazendo o seu papel de antagonista, né? Porque, ao que parece, o Bolsonaro só se move por conta dos seus inimigos políticos. E não porque ele tem a preocupação em resolver o problema do país. Você está recebendo seu salário para quê, o Bolsonaro?
Você está aí na presidência para quê? Porque você tem um salário, não tem? Então eu tenho o direito, como contribuinte, de cobrar você, né? Antes de fechar com a Butantan, em janeiro, o governo federal recebeu ao menos 3 ofertas do Instituto Butantan para comprar a Coronavac. 3 ofertas também, segundo ofícios divulgados pelo laboratório. A primeira foi feita em 30 de julho de 2020 e previa possibilidade de entrega de 60 milhões de doses ainda no último trimestre do ano passado, mas não houve retorno. Ainda assim, uma segunda oferta foi feita em agosto, quando a previsão de entrega no último trimestre foi revista para 45 milhões de doses, com as 15 milhões restantes no primeiro trimestre de 2021. E novamente foi ignorado. Em novembro, o Instituto refez a mesma proposta, adicionando mais 40 milhões de doses na sequência das entregas, mas a guerra política em torno da vacina já estava em curso e havia pelo menos um mês quando Bolsonaro fez o Ministério recuar em uma intenção de acordo com o Instituto. Se esse cara não está boicotando a vacinação do povo, eu não sei quem está mais. Né? Eu não tenho o que dizer aqui. A situação só mudou em 7 de janeiro, quando a pasta enfim anunciou ter fechado o contrato poucos dias antes de o Instituto entrar com pedido de uso emergencial da vacina na Anvisa. E em meio à pressão do governo paulista, que já havia anunciado data de início da vacinação no estado. Você vê, o Bolsonaro só está se movendo porque o Dória fez isso, fez aquilo outro. Porque para o Bolsonaro, ao que tudo indica, tudo é uma guerra de narrativas. Como se ninguém estivesse morrendo. São mortes virtuais? Bom, a alegação de bolsonaristas ideológicos é de que muitas mortes são virtuais, né? Tem gente aí pedindo o CPF dos mortos. Vocês acham mesmo, se fossem mortes virtuais, meu amigo, por que elas estão aumentando exponencialmente, hein? Fica a pergunta. Será que é tudo uma grande conspiração para ir contra o pobre Bolsonaro, que é um mártir? Puta merda, hein, meu? Aff, cara, pelo amor de Deus, bicho. Você pode até considerar, a pessoa estava com câncer e teve coronavírus, e aí morreu. Aí o cara colocou lá no obituário, morreu de coronavírus. Pode até acontecer, mas o cara foi contaminado, aquilo enfraqueceu o seu sistema imune. Né? Existem muitas nuances nisso aí. Mas o fato é que o vírus é prejudicial para a saúde humana, ponto. Né? E é evidente que ele está matando de fato. De fato. Bom, então a pressão do Dória, que está fazendo. É o motor do Bolsonaro, é a pressão do Dória, o motor do Bolsonaro é a figura do Lula aparecendo aí no debate público novamente. Esses são os motores do Bolsonaro, infelizmente. No caso da iniciativa da Facility, documentos mostram que cada país poderia optar, né, melhor dizendo, por doses para 20% da população ou mais. Aí, abre aspas, quando a gente fala em 42 milhões de doses, o pessoal abre o olho. São 10% da população, por isso é que foram 42 milhões só 10%. É o máximo que a gente conseguiu nessa primeira negociação, disse o Pazuello em fevereiro. Era a alegação aí do governo federal. Segundo pessoas que acompanharam as discussões, a opção por apenas 10%, na verdade, olha só, veio do governo brasileiro, que apostava, na época, em um acordo com a Fiocruz, que até agora só conseguiu entregar 4 milhões de doses. Procurado, o Ministério da Saúde não se manifestou até a publicação desta reportagem. Aí tem a CPI, né, que vai sair aí, que vai envolver principalmente a ação do governo federal relativa à pandemia. Como é que vai ser essa CPI? Porque, bicho, se isso aqui não é crime de responsabilidade, eu não sei mais o que é, né? Considerando ainda a presunção de inocência do Jair Bolsonaro, né? Porque apesar de todas essas notícias e da esmagadora evidência que depõe contra o presidente da República, ainda, né, para ser julgado, ele terá a presunção de inocência para provar que não teve culpa alguma referente a essas mortes. E, de novo, eu não estou dizendo, como muitos falam por aí, que o cara propositalmente queria matar pessoas porque ele é um genocida, né? Mas julgar equívocos fica mais do que evidente. Que esse sujeito é totalmente, completamente equivocado, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas é aquela coisa, né? Ignorância, né, como o próprio Kant já dizia, ela também tem caráter culposo. Também tem caráter culposo. Culposo assim no sentido de dolo mesmo. É uma culpa dolosa, né? Enfim, tudo isso vai ser julgado. Em audiência no Senado na quinta-feira, o secretário executivo da pasta, Elcio Franco, disse que o Ministério faz discussões sobre vacinas desde abril de 2020. Olha só, né? Mas que óbices, entre aspas aqui, técnicos e legais, impediram fechar acordos mais cedo. Então, muitas coisas aqui deixaram o acordo truncado, né? Impedindo que eles fossem, de fato, concretizados. E um dos motivos é aquela coisa da vacina. Será que a vacina vai fazer mais mal do que bem? Será que o vírus não está, enfim, se dissipando porque diminui os casos?
Mas aí todo mundo falava, mas vai ter segunda onda, Bolsonaro. Puta merda. E o cara, não, mas tá acabando. Aí deu nisso. E aí é dito aqui, ó, com relação à Pfizer, nós tínhamos óbices legais, como também com o Butantan, disse ele. Segundo quem a contratação do Instituto Paulista só foi possível após medida provisória aprovada em janeiro. O Ministério Público dizia que era possível fechar acordo para a compra antes do registro da Anvisa. Poderia-se comprar as vacinas antes de comprovar sua eficácia, enfim. O que não foi obstáculo para que o governo acordasse com a AstraZeneca ainda em setembro de 2020, ao que ele o fez. Aí você tem aqui, né, a relação dos pedidos. Ó. As propostas da Pfizer ao governo federal, 500 mil doses, depois 1,5 milhão, depois 30 milhões, depois a proposta de 18 de agosto de 2020, a proposta de 11 de novembro de 2020, a proposta de 15 de fevereiro. Se você está ouvindo em podcast, você não está vendo efetivamente a tela aqui, mas é o que eu já falei antes, né? Então é isso. Aí tem uma matéria aqui, deixa eu ver se eu consigo abri-la para a gente ver. Aqui está. Vamos lá. Estado de Minas. Cajuru diz que Bolsonaro não recebeu o presidente da Pfizer no ano passado. Isso aqui é de 13 de abril desse ano. O contrato do governo com a Pfizer demorou a ser firmado porque o executivo, diz a matéria aqui, não aceitava algumas cláusulas. Em especial, uma que garantia a isenção de responsabilidade sobre efeitos colaterais por parte da farmacêutica. Então, o grande entrave aqui, ao que parece, eram pelo menos dois. Esse é a preocupação de que a vacina pudesse fazer mais mal do que bem, e o outro de que a doença poderia estar se minimizando. Olha só, hein? Estou considerando aqui que o governo tenha pensado de uma maneira não necessariamente genocida, tá? Bom, isso aqui é segundo o Cajuru, que a gente sabe que não é muito confiável, mas tudo bem. Daí é dito. A empresa, por sua vez, dizia que o contrato foi o mesmo para todos os países. Isso está na cláusula de todos os contratos. Até aquela coisa da bula do remédio, né? Se você for comprar um remédio, vai estar escrito na bula ali os efeitos colaterais que ele pode provocar. E se você for ler aquilo ali, talvez você nem tome o remédio. Mas está lá, tem que estar no contrato esses dados. Bom, a empresa disse, ó, a gente vendeu para todo mundo aqui, que todos os países estavam cientes disso. Mas o entrave só foi solucionado depois de o Congresso aprovar uma lei que prevê que governadores, prefeitos e gestores poderão assumir responsabilidade por eventuais efeitos colaterais causados pela vacina. Bom, é basicamente essa informação central aqui dessa reportagem. Eu tenho aqui também uma postagem minha que fiz a esse respeito. Então deixa eu só abrir ela aqui. Já estava engatilhado e saiu. Vamos lá, deixa eu só voltar a tela. Eis o que a minha postagem de 13 de janeiro dizia. Né? Eu discuti isso aqui com algumas pessoas lá no WhatsApp. E a gente ficava pensando, caramba, esse negócio de vacina aí tá muito em cima, cara. Né? Porque, de fato, causa preocupação. Porque todo mundo até então, lá em 2020, meados de 2020, dizia, olha, para surgir uma vacina, até o próprio Mandetta, né, o famoso maçom aí, dizia que a vacina demoraria muito e talvez até não viesse, né, não aparecesse a vacina, como aconteceu com o vírus da AIDS, do HIV, no caso. Então todo mundo ficava naquela, bom, de fato vai demorar vir uma vacina assim tão rápido. E de repente veio de várias farmacêuticas. E aí fica a pergunta, mas se é confiável, não é confiável? Bom, diante daqueles temores, né, a respeito de vacinação, que poderia, na verdade, ser uma espécie de projeto cobaia, eu cheguei às seguintes conclusões aqui em janeiro. Então vou ler para vocês aqui a respeito disso. A grande pergunta que eu coloquei aqui nessa época era, vacinas devem ser obrigatórias? Aí eu refleti da seguinte forma. Lembrando que isso aqui é em janeiro, gente, não é agora, né? As ideias sempre vão amadurecendo de acordo com o contexto, os fatos apresentados num determinado contexto. Então, é claro que a variação sempre vai sendo apurada. Mas até então eu disse o seguinte, ó. Primeiro, podemos dizer que a falta de transparência a respeito da eficácia de tal e tal vacina, como ocorreu com a Coronavac, e de fato isso aconteceu na época, vocês lembram disso? Pela demora em se divulgar os dados, só contribuiu para a tese negacionista. Na época, era essa a ideia. Coronavac vai fazer mal porque é a vacina da China, né? Porém, eu disse aqui, a plausibilidade de técnicos da área é de que, embora tenha eficácia mediana, satisfatória em termos globais, visto que demonstrou grande eficácia em casos graves, que é basicamente o mais importante, né? Quase 100% de eficácia, parece ser segura, não causando males indesejáveis a longo prazo. Pelo menos é o que dizem os especialistas. Mas, a parte disto, aí eu disse, não podemos dizer ou atestar que
uma vacina feita às peças é 100% segura em 100% dos casos. Por que dizer isso? Ainda continuo achando isso, né? Eu não acho que uma vacina seja 100% segura em 100% dos casos. E aí eu coloco justamente pela falta de significância estatística. E todo mundo dizia isso na época e continua dizendo. A falta de significância estatística referente a tomar uma vacina ou outra a coloca, né, num processo de avaliação constante. Tá? É claro que existe critério para se aprovar a vacina. A gente viu isso aqui no Brasil. Né, as 3 etapas fundamentais para que se liberasse a Coronavac. Porém, ainda havia e há a necessidade de significância estatística. Esse é um ponto que a gente não pode desconsiderar só porque existe toda essa loucura bolsonarista por aí. E aí eu disse, não é à toa que os laboratórios trazem a ressalva de não se responsabilizarem por possíveis efeitos colaterais no futuro. Claro que essa ressalva está no contrato e esse foi um dos motivos do entrave para as negociações aí com o governo federal. Evidentemente, isto é dito também porque não se pode colocar na conta da vacina todo efeito maléfico, a posteriori, que apareça sujeito A, B ou C. Certo? A pessoa tomou vacina e morreu atropelada por um carro, não foi culpa da vacina. Cada organismo, portanto, reage de modo particular a certa substância. Isso também vai depender do sistema imunológico do sujeito, da dieta que ele faz. Existem N variáveis aí que tem que ser consideradas, né? Os médicos, pelo menos aqueles de boa vontade, devem estar cientes disso. Ok? Até coloquei o exemplo que eu dei agora há pouco. Vide as bulas dos remédios, que nem por isso deixam de ser vendidos. Mas pelo atual padrão percentual descrito em suas variadas fases, evidentemente é aceitável que uma ou outra vacina tenha maior ou menor índice de sucesso. Em primeiro lugar, no que concerne segurança, que é o mais importante, onde a Coronavac parece se estar bem. E em segundo lugar, na eficácia em combater determinado vírus ou bactéria, no caso aqui o vírus, que é o coronavírus. Segundo lugar, apesar das dúvidas, pois vejo que manter um ceticismo equilibrado sobre vacinas feitas em tempo recorde seja, enfim, algo saudável, veja só, aqui eu estou colocando a questão da obrigação em se tomar a vacina. Se você quer duvidar de que a vacina feita às peças é segura ou não é segura, eu acho que você tem esse direito. E ninguém tirou o direito de uma pessoa fazer isso por conta das loucuras bolsonaristas. Só que aí eu coloco, diante da atual pandemia que continua matando, o mal menor deve ser mesmo a vacinação. Ponto. Pois é evidente que os laboratórios seguem protocolos rígidos e consideram os critérios necessários para testar certa segurança à população mediante dados preliminares satisfatórios. Mas dizer isso não implica que saibamos de todo o horizonte das relações ao ponto de atestar que não haja má intenção aqui e acolá, ou lacunas narrativas que se ocultam em ideias políticas, havendo sempre algum risco em jogo, ainda que mínimo. Bom, se a vacina foi feita em tempo recorde e nós não temos ainda uma considerável evidência estatística, há riscos de qualquer forma, mas eles são mínimos. Terceiro lugar, medidas profiláticas por parte do Estado podem ser facultativas ou compulsórias, mas nunca abusivas. Então, é facultativo? Você pode ou não pode não tomar? Bom, aqui não é o caso, porque a vacinação é compulsória. A gente vai ver daqui a pouco. Mas isso não significa ser abusiva. Ninguém vai pegar você e obrigar a tomar a vacina. A gente vai ver isso. Aqui é o quarto ponto. A vacinação, no caso, sui generis do coronavírus, certamente será uma medida compulsória, obrigatória, mas não será pautada em uma sanção física invasiva. Uma coisa é uma medida obrigatória, outra coisa é uma medida abusiva e invasiva. São coisas completamente diferentes que os bolsonaristas amam esquecer. Quinto ponto. O Estado não tem o poder de pegar alguém pelo colarinho e levá-lo ao posto para tomar uma injeção ou fazê-lo ingerir substância estranha. Tal ato seria abusivo e ilegal, inconstitucional. Aliás, pela falta de vacinas que existe no Brasil, o que está acontecendo é o exato oposto. As pessoas querem tomar vacinas, mas não tem essa opção. Sexto ponto. O Estado, no entanto, tem legalidade para promulgar sanções restritivas aos cidadãos que se negarem a se vacinar, já que estes colocariam em risco outras pessoas. A gente tem que entender aqui que essa é uma questão de direito coletivo, não é direito individual. Porque você também pode transmitir um vírus, cara pálida. Em sétimo lugar, no Brasil, vacinas para adultos têm caráter facultativo opcional, geralmente. Mas no caso do coronavírus, que é um caso à parte, certamente haverá exceção à regra. Daqui a pouco eu vou mostrar o artigo aqui referente a isso. Oitavo lugar. Em alguns casos, por medida obrigatória, o Estado pode inclusive deslocar um sujeito B até ponto A. Evidentemente por coerção, né? Desde que o contexto favoreça essa ação drástica. Mas isso ainda não implica lesão efetiva, como o caso de injetar substância estranha no corpo de uma pessoa sem seu consentimento. Então ninguém vai fazer isso. Isso não existe, né?
Porém, a fronteira entre sanção física e sanção física invasiva poderá ser ultrapassada no nível da recusa do suposto transgressor em colaborar. E a partir disto se avaliará quem fora o primeiro a agredir, se o acusado ou o agente do Estado. Então você imagina, se o agente do Estado está lá falando, olha, você não pode ficar aqui porque a gente tem um lockdown em determinado lugar. E a pessoa se recusa a seguir aquela obrigatoriedade, então poderá haver a coerção. Né? Isso não será inconstitucional de forma alguma. E nono lugar, é porque essa ideia de que o lockdown represente uma ditadura dos governadores é um troço que não tem nem pé nem cabeça. É você se esquivar completamente de um contexto que existe. Não estou dizendo que não existe um abuso, hein? Ah, o policial A, B ou C abusou de uma pessoa e colocando como criminosa porque ela estava sem máscara, por exemplo. Bom, isso tem a ver com um policial específico, de um lugar específico. Mas é aquilo, essa é a diferença que eu estou fazendo aqui. Né? De uma questão facultativa a uma questão obrigatória, que não necessariamente deve ser, por ser obrigatória, abusiva. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora dizer que só porque é obrigatória já é ditatorial é mentira. É uma narrativa mentirosa. Mentirosa. Bom, em suma, relativo à pandemia, medidas compulsórias podem ser adotadas, já que isso está previsto em lei. Daqui a pouco vou mostrar, repito, vou mostrar o artigo. Porém, a adoção delas deve ser pautada em ações criteriosas, jamais gratuitas, jamais invasivas, ações que sejam técnicas, por condição emergencial e, portanto, claro, temporárias, evidentemente. Em 10º lugar, por fim, há base legal, sim, dada a conjuntura que vivemos, para que um governo obrigue pessoas a tomarem vacina. Obrigar não é ação abusiva e invasiva. De novo, repito isso aqui. O que pela recusa, estes podem, enfim, sofrer sanções de cunho restritivo, mas não coercitivo. Ah, o cara vai ter uma multa. Votar também é uma coisa obrigatória, não sei se vocês sabem disso. Se você não for votar nas eleições, você vai ter uma multa. Bom, algumas sanções você vai sofrer se não tomar vacina, uma vez que você possa tomá-la. Mas, certamente, não será algo drástico, como ser obrigado a tomar algo que você não quer. Agora, do ponto de vista ético, ainda existem muitas nuances, essa que eu estou colocando à luz do contexto no mês de janeiro de 2021. Ainda existem muitas nuances que dependem de dados técnicos fiéis à realidade, sendo, pois, de difícil acesso. Eu estou falando de difícil acesso para mim, né, que sou apenas um civil, que estou aqui observando as notícias que eu leio por aí, nos jornais, nas revistas, na internet, na televisão, etc. E tal. Bom, e aqui está o artigo 3 da Constituição. Vamos lá. Deixa eu só pegar a imagem aqui, ó. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Aí você tem aqui, ó, isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória, não é facultativa, é compulsória, que incluem exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas e também vacinação. Olha aí, ó, vacinação e outras medidas profiláticas. Vide a ação direta de inconstitucionalidade números 6.586 e 6.587, certo? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, considerando direito coletivo ao invés de direito individual, coloca a vacinação como uma necessidade compulsória e não facultativa. E depois, tratamentos médicos específicos, uso obrigatório de máscara, de proteção individual. Fica a pergunta, por que diabos bolsonaristas são contra o uso de máscara? Eu nunca consegui entender um troço desse, cara. Nunca consegui entender. Agora, não é só isso. O Bolsonaro é culpado também de fazer aglomerações. Ele tá pouco se fudendo. E aí fica a questão aqui, um vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, né, onde vai ser repensado esse caso. Então, assim, vejam isso aqui, vamos lá. A funcionária, seguindo o artigo 3 da Constituição, dada a emergencialidade da situação, estava dizendo é obrigatório o uso de máscaras. Ponto. Aí o cara fala, e se eu não quiser botar? Você está indo contra então, o artigo 3 da Constituição. Né? Simples assim. Ele conhece o artigo 13, cara. Ok.
Então coloca máscara. O pior é que essa mensagem pega para uma certa parcela da população, né? Só um detalhe, gente, eu não tô dando aval a esse canal do YouTube que eu nem conheço, TV Democracia, bicho. Eu não sei se aqui é de esquerda também. Eu não tô me perguntando de onde que vem a fonte, eu só estou avaliando o que está sendo dito, o conteúdo do próprio vídeo. Então, é isso aí. Fica aí motivado, achando que o Estado é um ser opressor, que absolutamente sem razão nenhuma está impondo comportamento que as pessoas não querem, não precisam ter. O peso dessas mensagens, qual é para o senhor no final das contas? Quanto é que custa em vidas uma atitude arrogante e estúpida como essa? Veja, isso é um projeto do nosso presidente. Gonçalo Vecino, olha o que ele vai dizer. Presidente. Na medida em que ele nega a máscara, na medida em que ele nega o isolamento social, nega o distanciamento social, e ele sabe que nós estamos vivendo uma pandemia, quer dizer, a informação de que nós estamos vivendo uma pandemia é uma informação mundial. No mundo inteiro está se falando. Então ele sabe que nós estamos vivendo uma pandemia. Então qual é a perspectiva dele? Ele aprendeu que existe um negócio chamado imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho. Aí fica a pergunta, onde está o Osmar Terra, né, agora? Eu não tenho visto ele muito aí na mídia. Se vocês puderem me dizer onde que esse sujeito está, agradeceria, né? E quando todos tiverem tido a doença cessa, não tem mais existência. Então, ele está nessa perspectiva. Nós, até agora, tivemos algo como estamos chegando próximo das 240 mil mortes. Nos últimos estudos epidemiológicos feitos em algumas cidades do país, a gente tem mais de 300, mais ou menos, mil, na média do Brasil, 25% da população que já teve a doença. Então, 25% da população significou 240 mil mortos. Para 70%, temos que multiplicar por 3 o número de mortos. Contagem exponencial. O nosso presidente está esperando que cerca de 700 mil brasileiros morram para que esta epidemia cesse. Segundo o Gonzalo, são 1 milhão agora. Quando nós podemos cessar essa epidemia, sem mais 500 mil mortos, se nós tivermos uma vacina, distanciamento social e, se necessário, isolamento social. Ora, nós temos que ter consciência do que significará ter mais 500 mil mortos gratuitamente. Digam não ao utilitarismo, gente. Pelo amor de Deus, digam não ao utilitarismo. Sem necessidade de que eles ocorressem. Mas nós temos que entender. Eu preciso fazer uma outra pausa aqui, desculpe. Mas vamos lá. Essa falácia de dizer que da aceitação do dilema economia barra pandemia é o que faz com que os bolsonaristas levantem a bola de que o isolamento causaria mais males do que bem a longo prazo, certo? Mas primeiro, que há uma diferença clara, o próprio doutor está falando aqui a diferença entre isolamento e distanciamento. De novo, é uma questão de ação estratégica. Em determinado lugar, por conta de um determinado número de casos, que está extrapolando efetivamente o sistema de saúde daquele estado, daquela cidade, sobrecarregando esse sistema, haverá necessidade, talvez, até do isolamento. Em outros lugares que ainda não sobrecarregou e você já tem uma medida que você possa prever futuramente, por probabilidade, haverá, portanto, a necessidade só do distanciamento e algumas funções poderão ser liberadas, as pessoas poderão voltar a trabalhar. Tudo depende de um contexto específico. Esse é um problema de ordem coletiva, não é de ordem individual, né? É claro que muita gente está sendo prejudicada por conta disso. Porque o vírus é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa boa e nunca vai ser. Agora, como se trata isso, depende da boa vontade dos governantes, cara. Eu acho que nesse ponto é que a gente tem que considerar as pessoas mais competentes possível para fazer isso. E, infelizmente, o Bolsonaro tem se demonstrado o exato oposto. É isso. A alternativa ao desgoverno são os cemitérios cheios. Então, essa é a questão. Como nós vamos conviver com essa questão? Nós temos que colocar essa discussão na sociedade. Qual vai ser a decisão que a sociedade vai tomar em relação a isso? Bom, então é isso. Finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Já deixo aqui de antemão que não vou ficar discutindo com gente que seja mal educada, né? Vou permitir os comentários, alguns vou deletar, se achar que ocorreu abuso, né, na parte aí de discussões. E vamos que vamos, né? Vamos ver o que vai acontecer aí futuramente. Espero que dê tudo certo, que essa pandemia retroceda.